Olá, amores! Já que eu não tô, já tô no embalo de gravar vídeo, vamos para mais um então, né? Que nós não estamos aqui para brincadeira. Bom, gente, olha, lembra que eu falei na aula que a gente fez no Meet que eu ia fazer aos poucos, tá? Então eu vou colocar duas videoaulas nessa semana e aí, se der tempo na semana que vem, eu faço mais e aí a gente consegue ver melhor, eu acho que distribui melhor os conflitos. E aí, vocês não precisam, se a gente fizer uma coisa muito longa, às vezes fica muito cansativo. Então, por isso que eu vou dividir, tá? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre Revolução Iraniana, tá? Ou Revolução Islâmica. Foi a primeira, acho que única que nós tivemos, uma grande revolução islâmica que transformou completamente o Irã. E aí, olha, é uma coisa meio que sempre quando eu dou essa aula eu fico um pouco preocupada. Porque muitas pessoas vão dizer assim, não, o Brasil ele jamais seria um país fundamentalista religioso, tá? Porque a gente já tem uma cultura tão ali presente, né? Uma coisa tão própria do brasileiro, que vai ser muito difícil a gente se tornar um país fundamentalista, religioso, cristão. Gente, não é tão difícil não, viu? E o caso do Irã é bem emblemático, mostrando que um país que tem costumes às vezes até muito parecidos com o nosso, pode ter um retrocesso em certos aspectos, né? Principalmente direitos humanos, a questão de tratamento de outras pessoas, tratamento das mulheres, que é algo impressionante, tá? Acho que o Irã é um bom exemplo do que, quando, se vocês leram o conto da Aya, que parece que é um futuro muito distante, e aí você vê o Irã, quer dizer, uma coisa que realmente aconteceu, né? Uma forma de retrocesso mesmo, a gente pode chamar de retrocesso sim, que transforma completamente a forma que uma população vivia para algo completamente diferente. Tá? Então é de se assustar e é de se preocupar sim, tá bom? Esses líderes religiosos aí, muito fundamentalistas, gente, isso é um perigo, tá? Isso é um perigo. Bom, vamos voltar aqui. Essa aula, gente, é uma aula meio trava-língua para mim, tá bom? Porque aí a gente começa a falar esses nomes islâmicos, né? Esses nomes árabes. E eu vou falar para vocês, se eu travar, normal, tá? Até porque a gente vai começar a ver a lista muito longa dos Mohammeds. Você sabe que o nome mais comum no planeta é Mohammed? Pois então, aí está, o nosso primeiro Mohammed. Aí, de 41 a 79, gente, pensa que o Irã, desse período aqui, ele era um país muito parecido com o Brasil, tá? Quer dizer, nenhum país é parecido com o Brasil. Mas o que eu quero dizer é que a gente tinha costumes aqui muito parecidos com os costumes do Ocidente. Então, a questão da música, vestimenta, as mulheres não tinham que usar véu, as mulheres podiam estudar, a gente tinha uma liberdade de expressão muito grande, todas as pessoas eram muito livres, tá? Para coisa boa e para coisa ruim também, livre entre aspas, porque o líder que nós tínhamos aqui era um líder ditatorial, autoritário, então não era uma liberdade tão grande, mas vamos colocar aqui pelo menos em sentido cultural, nós tínhamos um país então semelhante ao nosso, tá? Culturalmente era uma coisa mais livre. Pois muito bem, quem comandava o Irã entre 41 e 79 vai ser esse senhor que é o Shah. Gente, o que é Shah? Eu inventei Shah? Eu escrevi errado? Não, tá? Shah, gente, naquela época era como se fosse uma espécie de rei. E aí era o rei aqui do Irã, que aí vem lá dos persas, tá bom? Então Shah vem nesse sentido de que ele era o grande líder, ele era uma espécie de rei, tá? O Shah, que estava de 41 a 79, era o Mohammad Reza Pahlavi. Olha que nome bonitinho. O Reza Pahlavi, gente, ele tentou fazer nesse período, principalmente no início da década de 70, uma série de transformações lá no Irã. Essas transformações eram de cunho principalmente industrial e, de uma certa maneira, tentando modernizar o Irã. Então a gente vai ter realmente um processo de industrialização no Irã e, sim, uma modernização de vários sentidos. Lembrando que o Irã, ele tem petróleo, não é tanto quanto outros países, mas ele tem sim petróleo, tá? E a ideia dele é transformar, de fato, o Irã como se fosse um país do Ocidente, tá? Que ele se identificava muito, ele era muito influenciado por essas culturas do Ocidente. Porém, gente, quando ele tenta fazer esse processo de industrialização e modernização, o problema é que isso não chegou para toda a população. Pelo contrário, vai surgir uma classe dentro do Irã de super ricos, né? Pessoas com muito dinheiro, grandes empresários, muitos ligados ao petróleo. Então você vai ter o surgimento de pessoas muito ricas, só que contrastava com a grande maioria da população extremamente pobre, extremamente desigual, que não tinha acesso a nenhuma dessas coisas, tá? Lembra um país, não lembra? Não lembra muito um país? Pois então, eu sempre falo para vocês, momentos de crise profunda de um país, onde você tem uma descrença muito grande em relação às instituições públicas, principalmente,
são períodos muito preocupantes, porque são períodos que realmente pode surgir, né, algum tipo de líder, e quase sempre esse líder ele tem certas falas que são muito tradicionais. Bom, no caso aqui, gente, a gente vai ter o surgimento, lá em 78, até um pouquinho antes, a gente já tinha esse líder religioso. Olha o nome do cidadão, presta atenção. A gente vai ter o Ruhollah Khomeini. Ruhollah. Eu vou repetir para vocês. Ruhollah. O Ruhollah Khomeini, gente, e aí eu vou piorar um pouquinho, tá? O Ruhollah Khomeini, ele depois se transforma num Ayatollah. Ayatollah. Ayatollah é um líder religioso, então ele vai ser um grande líder religioso ali para o Irã, tá? O Ruhollah, gente, ele percebe toda a situação de pobreza, miséria, revolta que a gente tinha ali dentro do Irã, ele se aproveita disso e faz uma série de discursos. Em 78 ainda a gente tem um monte de revoltas, tá? O Irã ele começa a ser cada vez mais agitado. E em 79 o Ruhollah ele consegue de fato dar um golpe, a população tira o Shah do poder, tá? O Reza Pahlavi inclusive ele tem que fugir para não ser assassinado, ele foge do país. E aí quem assume o poder é o Ruhollah, tá? Ou como vamos chamar ele de Khomeini, que fica melhor que Ruhollah, tá bom? O Khomeini, gente, ele vai decretar, ele vai proclamar o Irã como sendo uma república islâmica. O que significa dizer que é uma república islâmica? Significa que você tem um país que não é mais laico, tá? Aqui você ainda tinha um país laico, aqui a gente passa a ter um país não laico, um país onde as regras religiosas interferem na questão da legislação, das leis do país, tá? Bom, não foi uma coisa simples, não foi uma transição qualquer. O Irã ele se transforma completamente, como eu falei, de um país onde você podia ter uma certa liberdade, apesar desse autoritarismo do Pahlavi, você tinha uma certa liberdade, porém praticamente tudo isso se modifica de forma muito radical. Por exemplo, a partir desse momento, as mulheres são obrigadas, todas elas, a se vestir com aquele véu, que a gente, né, vocês devem ter visto já, um véu que prende todo o cabelo, se não me engano, dependendo da idade da mulher, ela tem que inclusive também tampar o rosto. As mulheres não podem frequentar a mesma escola tradicional dos homens, ela tem que frequentar apenas escolas específicas que vão ensinar algumas questões religiosas, não todas, tá? Porque é o homem que tem que estudar religião mesmo, e algumas questões mais de costumes, tipo corte, costura, como tratar do seu marido, sabe essas coisas tradicionais, né? Que horror. Bom, as mulheres, então, elas não têm direito a uma série de coisas, né? Os homens também têm alguns tipos de regras, por exemplo, o homem, ele tinha que deixar barba, tá? Tinha que andar com certos tipos de roupas, não pode mais escutar música, certos tipos de músicas lá no Irã, tá bom? Apenas as músicas que são religiosas podem ser ouvidas normalmente dentro do Irã. Claro que escondida eu acredito que deve ter, tá, gente? Mas assim, de forma mais visível, então você não pode fazer uma série de coisas por conta dessa religião, tá? Então a gente, por conta da religião não, por conta da revolução. Então, gente, vejam que aqui a gente teve uma transformação radical de praticamente todos os costumes, todos os hábitos. E aí, é isso que eu tô falando pra vocês. Um país que é aberto, um país que é livre, um país não religioso, né? Pelo menos não que a religião interferindo diretamente na política. E aí, de repente, tem esse retrocesso gigantesco e se transforma num país fundamentalista religioso. Gente, fundamentalismo religioso não importa se é muçulmano, se é judaico, se é cristão, tá? Se é fundamentalista, significa que as pessoas elas não têm direito a muitas coisas. Elas têm que viver conforme determinadas regras. E aí você vê que quem determina essas regras são esses grandes líderes, né? Que tiram essas regras, a gente sabe muito bem de onde. Então, por isso que realmente a situação, se a gente pensar hoje no Brasil, essa situação religiosa, né, da religião fazendo tão fortemente parte da política, a gente tem uma bancada religiosa ali enorme. E ó, vou dar um exemplo para vocês como é problemático essa grande bancada religiosa, tá? Lembra, vocês estão vendo, acompanhando aí o caso da deputada Flor de Lis, né? Que era pastora e que aí tentou matar o marido, e o marido era filho adotivo, só que quando era filho, casou com a filha biológica dela. Enfim, vamos deixar quieto? Vamos continuar? Senão a gente fica muito chocado aqui e aí a gente se perde nessas questões brasileiras. Bom, depois que fez a Revolução Islâmica, vamos lá, gente. Vamos pensar que a gente está na década de 70, década de 80, né? Finalzinho de 70, começo de 80, nós estamos em Guerra Fria. A Guerra Fria já está perdendo força? Já. A gente viu que a partir da década entre 70 e 80, a União Soviética não é mais a mesma coisa. Só que a gente ainda tinha Guerra Fria, então você tinha esses dois líderes ali, né? Esses dois países hegemônicos
presentes em quase toda a situação do planeta, tá? No Oriente Médio não seria diferente. E Estados Unidos, gente, ele já estava se interferindo no Oriente Médio desde a criação do Estado de Israel. Lembra no vídeo anterior? No Estado de Israel, na criação do Estado de Israel, os Estados Unidos ajudou bastante nesse processo e forneceu armas, ajudou em treinamentos, tá? Então não é, os Estados Unidos, desde a criação do Estado de Israel, de alguma maneira, ele está presente ali no Oriente Médio. E ele tem um interesse gigantesco em justamente o quê? Petróleo, minha gente. A grande parte das grandes multinacionais que pegam o petróleo do Oriente Médio, muitas dessas multinacionais, são de origem americana. Então, realmente, estrategicamente para os Estados Unidos, é uma região muito sensível. Os Estados Unidos vê a Revolução Islâmica lá de 79 e ele fala assim, meu, peraí, isso é meio perigoso. Esse negócio de Revolução Islâmica, porque pensa bem, se eles fazem uma Revolução Islâmica e aí eles abominam qualquer coisa que venha do Ocidente, quer dizer, qualquer coisa que seja uma influência de Europa, Estados Unidos e esses países afins, significa que a nossa influência, até mesmo política, não vai se fazer presente. Então os Estados Unidos percebeu que não adiantava mais chegar lá no Irã e tentar fazer alguma influência, porque ele perde o poder. Quando você tem a Revolução Islâmica e o surgimento do Ayatollah Khomeini, ele deixa bem claro que essa postura desses países hegemônicos, principalmente os Estados Unidos, de tentar se meter na história dos países, no caso do Irã não vai acontecer. Estados Unidos, gente, desperta um alerta ali, tá? Uma luzinha vermelha piscando ali bem alto. E ele pensa, cara, não posso deixar. Que o medo dos Estados Unidos é que outros países, outras nações também quisessem fazer uma revolução islâmica, já que todos os países praticamente do Oriente Médio têm, né, como principal religião o islamismo, então a gente tem que tentar proibir o crescimento dessa ideia, né, dessa plantinha, dessa sementinha da revolução islâmica. Estados Unidos, então, gente, vai fazer uma coisa que, olha, Estados Unidos é incrivelmente filha da puta, tá? Ele vai pegar e incentivar um cidadão que era líder, presidente, ditador, é a palavra mais correta, do Iraque. O Iraque é um país que faz fronteira com o Irã e era o nosso querido Saddam Hussein. Gente, se um dia vocês virem a biografia do Saddam Hussein, Saddam Hussein, gente, tem a história nojenta, entendeu? Desde tentativa de assassinato, desde fuga, violência. Ele era um cara muito grande, disse que para conseguir quase tudo ele intimidava as pessoas de forma muito física, não mandava recado não, ele mesmo chegava e intimidava mesmo as pessoas. O Saddam Hussein, ele vira líder, tá? Ele vira ditador lá do Iraque. E aí, gente, os Estados Unidos incentiva o Saddam Hussein a arranjar treta com o Irã. De que forma os Estados Unidos incentivam? Gente, quase sempre incentivos vêm na forma de armamentos, tá? Então os Estados Unidos ele começa a fazer, olha, o Irã, você tá vendo que o Irã fez uma revolução islâmica? Então, ó, já que você faz fronteira com o Irã, você vai perceber que tem uma regiãozinha sul ali do Iraque, que se você quiser, você pode expandir, você pode aumentar essa região. Então o que você acha de fazer uma revolução, uma guerrinha com o Irã? Gente, começa então em 1980 uma guerra entre Irã e Iraque. E os Estados Unidos ele vai ter um grande papel nessa situação, tá? Ele incentiva o Saddam Hussein e é muito interessante que, ao mesmo tempo que ele, né, Estados Unidos, influencia e dá armamentos, né, de forma prática, tá ali presente na guerra, adivinha quem ajuda o Irã? Quem que era o arqui-inimigo dos Estados Unidos? Que período que nós estamos? Seria Guerra Fria? Quem vai fazer a mesma coisa com o Irã vai ser a União Soviética, tá? A União Soviética vai fazer praticamente a mesma coisa. E é muito interessante, mas de uma forma não muito boa para esses países, né? Você perceber como, de novo, esses países hegemônicos, eles agem de uma forma a ponto de criar uma instabilidade no local, criar brigas, criar rivalidades, que às vezes até já existem e ficam só mais acirradas com essa ação desses países hegemônicos. Então isso é muito prejudicial para a história do Oriente Médio e vai se fazer presente então nessa disputa entre Irã e Iraque, tá? A guerra, gente, veja que ela não foi rápida, inclusive o Saddam Hussein achou que ia ser papum, chegar lá, descer o cacete, pronto, tem os Estados Unidos aqui. Não foi assim, tá? A guerra durou 8 anos, foi extremamente violenta, morreu muita gente dos dois lados e não foi exatamente um fim de guerra que os dois renderam. Nenhum dos dois rendeu, muito pelo contrário. A situação estava tão ruim que os dois tiveram que admitir a derrota, tá? Não teve um vencedor nessa guerra. Os dois acabaram admitindo que não tinha muito jeito e acabaram assinando um acordo de paz.
Bom, o Iraque, que na década de 80 vai ser o grande queridinho dos Estados Unidos, o Saddam Hussein, que é super parça ali dos Estados Unidos, gente, ele de repente vira exatamente o contrário, tá? O poder do Saddam Hussein, ele vira a cabeça, tá bom? Ele fica virado no giraia e ele fala assim, ó, tudo bem, eu vou perder uma guerra, tá? Perdi a guerra do Irã, perdi a guerra do Irã, mas isso não vai ficar assim não. E aí semana que vem eu vou mostrar pra vocês como Saddam Hussein não se deu por vencido. Gente, Iraque merece uma aula só para Iraque, tá bom? Porque Iraque aí a gente vai ter 2 guerras só dedicada exclusivamente a ele, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem comentários, se alguma coisa não ficou muito clara ou se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe, né, gente? É só mandar um recadinho para mim, qualquer um dos meios que vocês encontrarem, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada pela atenção e até semana que vem. Tchau, tchau!